Olá! Olha, hoje o assunto é uma continuação de um vídeo que eu fiz que o pessoal curtiu muito, o pessoal comentou muito querendo que eu fizesse esse vídeo sobre como a gente pode potencializar a conexão com os nossos filhos, principalmente nos momentos mais desafiadores. Então a gente vai falar bastante sobre isso, sobre como que isso é possível e principalmente quando os nossos filhos estão fazendo aqueles momentos ali de mau comportamento, aquelas baguncinhas ali que são muito pesadas. Como é que a gente pode abordar os nossos filhos nesse momento, tendo em vista que a gente está querendo focar na conexão com os nossos filhos e não na punição ou ensinar uma grande lição para os nossos filhos. Mas só depois dos recadinhos do paizinho. E nos recadinhos do paizinho de hoje eu queria dar uma novidade para você aqui, que olha, é um projeto tão lindo que eu estou fazendo parte que eu preciso compartilhar com vocês. Eu acabei de lançar o meu segundo podcast feito para crianças. O que é um podcast, paizinho? Podcast é um programa em áudio que você ouve periodicamente e esse especificamente, que se chama Conta Pra Mim, ele é feito especialmente para crianças. Onde eu e a Fafá, que é lá do canal Fafá Conta, inclusive sigam ela lá, que é um canal muito incrível, a gente se junta para contar histórias para as crianças. Olha que coisa linda. Mas não é só a gente lendo uma história, tem toda uma interpretação, tem todo um paizinho que você não viu ali, um paizinho ator do tablado, sabe aquela coisa... Várias vozes diferentes. Mentira, assim, eu dou o meu melhor. A Fafá manda muito melhor do que eu. Mas a gente tem uma sonorização toda especial, efeitos sonoros, um negócio muito bem feito para dar uma imersão muito grande quando os seus filhos estiverem ouvindo essas histórias com vocês. E vocês, inclusive, podem até acompanhar essas histórias lendo o próprio livro, porque a gente lê dos livros, você pode entrar ali, se você tiver o livro em casa, acompanha com seu filho, é muito legal, as pessoas estão adorando, a gente tem recebido, cada vez mais feedbacks maneiros, e eu quero muito que você também conheça com seus filhos. Então, o link está aqui no post, mas se você for no Spotify, ou se você for no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, todas essas plataformas que tocam podcast, se você procurar Conta Pra Mim, você vai achar e já vai conseguir ouvir com seus filhos. Bom, como é que a gente vai falar sobre esse assunto tão delicado aqui, não é verdade? Acontece que quando os nossos filhos estão passando por um momento tão desafiador, normalmente a gente também não está muito bem regulado nas nossas emoções, né? Mas cabe sempre aquele lembrete de que no final do dia, os adultos daquela relação somos nós. E a gente que deveria ser o modelo, pelo menos na maior parte do tempo, quando a gente está equilibrado, a gente deveria ser o modelo, né, da regulação emocional para os nossos filhos. Se uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos, de 4 anos, enfim, se elas não conseguem controlar suas emoções, a gente precisa estar bem disponível para a gente poder, inclusive, mostrar como controlar as emoções para os nossos filhos. E aí que tem uma regra, é tipo uma regra de ouro quando a gente está falando sobre relacionamento em momentos desafiadores com os nossos filhos. Existe uma regra de ouro que a gente sempre tem que pensar em se conectar antes de fazer qualquer tipo de ensinamento, de fala ou de, correção com os nossos filhos. É sempre importante a gente focar primeiro na conexão, porque é quando a gente cria essa conexão, a gente resgata essa conexão com os nossos filhos, é quando a gente começa a criar aquele canal de disponibilidade, de escuta dos nossos filhos. Às vezes eles estão vibrando ali, em frequências muito altas, estão muito estressados, muito nervosos, estão no meio de uma birra mesmo, e você não vai conseguir sair falando ou tentando dar algum tipo de ensinamento para o seu filho. Isso simplesmente não vai acontecer. E é por isso que é tão importante que você primeiro faça a conexão. Para qualquer coisa com o seu filho, primeiro se conecte. Não saia mandando, não saia dando briga, não saia fazendo essas coisas todas. Primeiro se conecte. Tá bom? E como é que a gente pode fazer durante um momento desses? Então vamos lá, pensando no caso da birra, se o seu filho está fazendo uma birra, se jogando no chão, chorando, com aquela crise emocional lá nas alturas, se abaixa e conversa com o seu filho. Só que tem um negócio, tem um pulo do gato muito forte aqui, porque normalmente o que acontece? A gente está falando sempre que a gente tem que falar com os nossos filhos ali, né? Na altura do olho ali. A gente se abaixa para falar olho a olho com os nossos filhos. Isso já é, por si só, muito positivo, porque na criação, na disciplina tradicional, a gente sempre é orientado a falar com os nossos filhos de cima para baixo, para que eles tenham a noção, aquela noção amedrontadora de que, não, meu Deus, meu pai é muito maior que eu, ele está falando de uma forma muito mais assustadora que eu, né, você cria aquele distanciamento, aquela hierarquia. Não é isso que a gente está buscando nas nossas conversas por aqui, não é mesmo? Então, o que normalmente a gente sugere é que, poxa, vai ali, ó, na altura do olho para você ver que você está de igual com seu filho, que você está aberto e disponível para ele. Mas existe uma dica muito boa para a gente potencializar esse momento de conexão, que é justamente uma dica que está lá também no livro do Daniel Siegel com a Tina Bryson, que é o Disciplina Sem Drama. É a dica de fale um pouco abaixo, sabe? Ao invés de você estar acima ou você estar nivelado,
faça com que você fique um nível um pouco abaixo do seu filho. Isso não significa que você, meu Deus, eu estou, me submetendo aos desejos do meu filho. Meu filho vai dominar, vai ser o ser dominante da relação. E tarará. Não é nada disso, cara. Esquece esse negócio. Não existe esse negócio de dominação, controle. Quanto mais cedo a gente se der conta que a gente não tem nenhum tipo de dominação, ou não deveria exercer nenhum tipo de dominação sobre os nossos filhos, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você aí. Então, quando a gente faz esse movimento de abaixar um pouco, deixar, tipo, por exemplo, acontece muito aqui comigo, eu boto a criança para sentar, sei lá, ou no alto da beliche da cama deles, que eles naturalmente vão ficar um pouco mais altos do que eu, e converso com eles. Isso faz com que a gente tenha a posição menos amedrontadora possível. Então a gente se coloca numa posição de aparente vulnerabilidade, mas para mostrar que a gente está aberto e disponível para conversar, para escutar, para ajudar os nossos filhos. Isso faz toda a diferença. Você pode não acreditar, mas isso faz toda a diferença. Se você, por exemplo, está na sala e quer ter esse tipo de conversa com seu filho bateu no irmão e você precisa conversar sobre isso, ao invés de você pegar e falar de forma rude, de cima para baixo, ou tentar falar de uma forma mais na conexão ali na altura dos olhos, que já é uma coisa boa. Você pode melhorar ainda mais isso se você, por exemplo, botar o seu filho sentado no sofá e você sentar no chão. Não é que o seu filho, quando estiver ali em cima, ele vai se sentir superior a você. É porque ele vai se sentir menos intimidado pela sua presença. E aí a capacidade de conexão vai ser ainda maior, porque ele vai estar despido de todo medo, de todo receio que a sua figura pode representar para ele, principalmente quando é o caso dele fazer alguma coisa errada, assim, uma coisa que a gente considera errado. Então é muito importante a gente pensar nisso. E caso você não esteja acreditando que isso aí é besteira, isso aí é papo de paizinho que não vai rolar aqui em casa, eu vou inclusive dar um relato aqui de uma querida apoiadora, membro do canal, que ela clicou aqui no membro, seja membro, e tá lá no chat do WhatsApp. Esse foi de uma conversa no WhatsApp que a gente teve lá sobre filhos, num passado recente. Então foi a Camila Sanches, ela escreveu assim: bom dia pessoal, estou estudando os livros do Daniel Siegel, Cérebro da Criança e Disciplina Sem Drama. No segundo livro, que é esse aí que eu falei, Disciplina Sem Drama, é dada uma dica para otimizar o momento de conexão naquele momento em que a criança parece estar possuída. Você sabe como é que é naquele momento que você fala assim: o que aconteceu com meu filho? Quem é essa pessoa que veio aqui e levou meu filho embora, deixou essa outra coisa que eu não sei o que é? É esse momento. E aí ela continua aqui: geralmente costumamos nos abaixar e ficar no mesmo nível da criança, No livro fala para ficarmos em um nível abaixo. É isso aí. Óbvio que hoje, já cedinho, tive a oportunidade de testar esse novo nivelamento. No meio do piti, coloquei meu filho de 3 anos sentado na cama, ele já deferindo socos para todos os lados, abaixei na frente dele, mas fiquei em um nível abaixo. Olhei para ele e, para o meu espanto, nem deu tempo de eu abraçá-lo para me conectar a ele. Ele instantaneamente me abraçou, mesmo continuando a chorar. E ela botou aquele emoji de susto, de surpresa. A conexão rolou bem mais rápido e as outras etapas puderam ser alcançadas mais rapidamente também, que é aquela etapa da gente também passar a mensagem do que a gente gostaria de falar para os nossos filhos. Primeiro conexão, depois você ensina alguma coisa. Vou testar mais vezes essa técnica do nível abaixo. E aí um emoji de pensador com um emoji de amém. Entendeu? É isso aí. Eu adoro esses emojis, cara, porque por mim eu gostei muito de ter a capacidade de só me comunicar com emojis, Botar a mãozinha assim, botar a mãozinha, botar o pensamento, cara, botar o risinho, o chorandinho de rir. É só isso que a gente precisa nessa vida. Mas eu tô viajando aqui, O que é importante é esse depoimento da Camila, que mostra que de fato isso funciona. Funciona aqui com os meus filhos, funcionou com o filho da Camila Sanches e com certeza vai funcionar com você. Então eu queria que você testasse. Se você já faz isso rotineiramente na sua casa, deixa aqui nos comentários. E se você começar a testar isso e ver que está funcionando ou não, e aí a gente discute aqui, também deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso de vídeo por hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece, ajuda a espalhar esse vídeo por aí. Tem muita gente que precisa saber dessa dica, que é importante para a gente conseguir se conectar com os nossos filhos da melhor forma possível, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.